Bom, então a semana passada nós estamos vendo a questão do passe. O passe envolve os 3 agentes, né? A pessoa que vem tomar o passe, o médium que está lá dentro da sala e o médico e enfermeiro do plano espiritual, que é, na realidade, quem trabalha. E ele, esse espírito, que é especializado nesse tipo de trabalho, ele nos enxerga como aquilo que vocês viram naquela projeção que eu fiz através da aura, ver os nossos centros de força, né? E esses indivíduos com uma capacidade mais apurada, aqueles que são já mais evoluídos, eles conseguem, inclusive, ler, eles sabem dos nossos pensamentos, do porquê que nós estamos passando determinadas situações. Porque cada coisa que nos acontece, em termos de doença, de problemas, de coisas que a gente atravessa, dificuldades, na realidade tem a ver com o que nós fizemos. A questão da ação e reação. Então, para a gente obter a cura de alguma coisa, você vai ser avaliado para ver se esse problema que você tem não é em decorrência de alguma coisa que você fez, então é um processo kármico, que você muitas vezes até pediu para passar. Então não tem cabimento, você não tem como sarar disso aí, porque é um processo kármico, né? Então, eles vão avaliar através do merecimento, se você se modificou, porque o que acontece? Para a gente cometer alguma coisa, por exemplo, para eu fazer uma maldade para alguém, eu preciso ter a personalidade, a moral, vamos dizer assim, passível de cometer certos desatinos, certos problemas. Então, se eu prejudico alguém, eu fiz a ação de prejudicar, eu vou ter como retorno uma reação dessa ação. Então, quando eu estou sofrendo a reação, aquela reação é fruto daquele meu comportamento. Então, por inveja, por ciúme, né, tem gente que mata uma outra pessoa por ciúme, né? Tem um ciúme doentio da pessoa e tal, vai lá e mata a pessoa. Então, o ciúme é que levou a cometer aquele desatino. Então, o que eu vou passar em função disso, enquanto eu não me modificar em questão do ciúme, de compreender melhor as coisas e tal, eu vou sofrer problemas que levem a que eu pense e me transformar em melhorar. Então, muitas vezes a doença vem para ver... Por exemplo, vou dar um exemplo mais fácil de vocês entenderem. O diabetes, todo mundo sabe aqui o que é o diabetes. Muitas vezes o paciente que tem diabetes, principalmente o diabetes tipo 1, ele precisa usar insulina, tem que ter uma vida regrada, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que fazer atividade física. Então, o diabetes é uma doença típica de espíritos desregrados, indisciplinados, que não têm disciplina. Porque o diabetes é uma doença que obriga o indivíduo a ter uma disciplina. Entenderam como é que é? Então, se o indivíduo continua indisciplinado, como é que eu vou curar a diabetes dele? Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem. A pessoa vem e fala, eu estou com uma gastrite, eu tenho uma gastrite crônica. Tudo que eu como me faz mal, então eu preciso comer tudo direitinho, não posso exagerar em nada, né? Precisa me ajudar a sarar disso, tal... porque eu quero ficar bom, quero não ter problema nenhum, comer o que eu quiser, beber o que eu quiser, pronto.
Então, às vezes, essa gastrite está segurando o indivíduo para o indivíduo não beber. E se cura a gastrite dele, ele começa a beber. E bebendo ele vai estar problema em casa, fica agressivo, maltrata a mulher, os filhos. Então essa gastrite, na realidade, está protegendo aquele indivíduo. Ou ele se modifica, né? Então para de beber, ou bebe numa condição que ele não se altere, então que tenha moderação, que use, mas com moderação e tal. Ou a gastrite está salvando ele. Não sei se vocês perceberam o que eu estou falando. Então tem doença que faz parte da estrutura de personalidade daquele indivíduo. Outro exemplo típico disso aí, né, que a gente trata na medicina psicossomática, é o indivíduo muito nervoso, muito irritado, que tem uma tendência a formar úlcera duodenal. Né? Então, é o gênio dele, a irritabilidade dele, qualquer coisa ele fica irritado, o causador daquele problema. Então, você opera o indivíduo e ele não se modifica, ele forma outra úlcera no pedaço que ficou. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque nós estamos vendo que as doenças... podemos dizer que quase a totalidade das doenças tem a ver com com o espírito, com o estado de espírito. Então, se eu sou irritado, se eu sou ansioso, se eu sou deprimido, se eu sou ciumento, se eu odeio, se eu tenho ira, tudo isso daí vai fazer com que o meu organismo, isso persistindo, acabe tendo algum tipo de lesão, algum tipo de doença. Por outro lado, os sentimentos que a gente fala, então, os sentimentos positivos, a caridade, se compadecer do outro, né? O amor, ajudar, colaborar e tudo mais, são sentimentos saudáveis, que ajudam a equilibrar o organismo e evitar as doenças. Então, quando Cristo curava e dizia para as pessoas, vás e não peques mais para que não te aconteça coisa pior, ele estava dizendo exatamente isso. Você tem que se modificar o seu comportamento. Se você continuar sendo uma pessoa preconceituosa, invejosa, maledicente, tudo isso aí, você vai acabar ficando doente uma hora. E essa doença vem para te corrigir, para tentar te corrigir. É assim que funciona. Então, na hora do passe, quem trabalha, como nós vamos ver, é o espírito, mas não é qualquer espírito. Então, já ensinei. Não adianta pedir para aquele ente familiar desencarnado, não é, porque ele pode não ter condições de te ajudar. Então, é aos trabalhadores de Cristo, né? Aqueles que têm condições de te ajudar. Tá? Então, olha lá, como ocorre a transmissão fluídica através do passe? A transmissão de fluidos através de passes ocorre quando os três agentes do passe, a pessoa que vem receber o passe, a pessoa que está ali dentro da sala, que é o médium passista, e os espíritos que estão trabalhando nesse serviço, eles três têm que ter uma ligação fluídica, perispiritual entre si. Essa ligação também pode ser chamada de mental, e só se faz pela ação da vontade de cada um. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter para ser médium passista é vontade de ajudar os outros. A pessoa que vem receber o passe tem que ter vontade de ser ajudado, de sarar, de melhorar. E o espírito, evidentemente, ele está aí para trabalhar, ele tem vontade de te ajudar. Se você tiver vontade de sarar, estiver disposto a se modificar, a não ser a mesma pessoa que você era, né?
Se o médium estiver aí trabalhando, sabe o que está fazendo, é consciente do trabalho, então aí pode ocorrer, né? Pode ocorrer essa ligação fluídica e você pode se beneficiar, até receber a cura. Uma dúvida que eu tenho, assim, se tem que ser os três agentes em sintonia para ocorrer o... Tem que ser os três. Então, quando você vem tomar o passe, porque vamos partir do pressuposto que numa casa espírita bem estruturada, tudo em ordem, funcionando, que ninguém quer prejudicar ninguém, existe aqui uma solidariedade, uma harmonia, a nossa assistência espiritual é de boa qualidade. São espíritos preparados, são espíritos competentes para fazer o serviço. Então ficam os encarnados, o que vem tomar o passe e o que está ali. O médium que está ali na sala de passe, ele é só um doador de fluidos, só isso, ele é um doador de fluidos. Então, a gente espera que quem vem tomar o passe se prepare para como se viesse para um tratamento. Quando você vai fazer um tratamento, quando você vai no médico, então você faz uma alimentação mais leve naquele dia, toma banho, se arruma, não é assim? E você vem e se entrega para aquilo lá. E a pessoa que está lá dentro, no mínimo, ele não pode ficar pensando nos problemas, não pode ficar pensando no imposto que tem que pagar, no que está faltando, na falta de dinheiro. Ele tem que estar ali voltado para te ajudar. Mas se ele tiver né? pensamento em outra coisa, Então. o passo não vai ser... Só que o que acontece? Desse elo todo, o que tem menos importância, vamos dizer assim, é o médium passista. Porque os espíritos, eles conseguem superar a falta vamos dizer assim, a falta de fluidos, a falta de preparação adequada do médium. Ele consegue suprir. Você entendeu? Até porque o médium, quando o médium vem trabalhar no passe, ele é o primeiro a se beneficiar do trabalho, porque as energias positivas vão passar por ele. Entendeu como é que é? Então, se o médium, quando você tem um trabalho onde os médiums que trabalham no passe, eles são bem orientados, se ele não estiver bem naquele dia, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, ele simplesmente vem aqui para tomar passe, não para aplicar passe. Entendeu como é que é? Ele vem como paciente e não como trabalhador, se ele tiver consciência. Tá? Mas mesmo que ele não venha assim, o plano espiritual, eles têm condições de isolar aquele indivíduo lá. Por quê? Porque se você imagine o seguinte, se eu estou aqui numa sala de trabalho e nós estamos demonstrando para vocês, através daqueles vídeos que nós passamos, que os fluidos, da mesma maneira que as radiações, elas podem ser benéficas ou maléficas. Então, uma radiação, a emissão de ódio, de violência, de maledicência, de ciúmes, é deletéria para as pessoas. Então, se eu vier aqui com ódio de alguma coisa, eu vou contaminar o ambiente vibratório. Você está entendendo como é que é? E aí eles vão ser obrigados a isolar esses fluidos negativos que eu estou trazendo, para não contaminar. Seria a mesma coisa que eu estar dentro de uma sala cirúrgica e entrar uma pessoa sem ter colocado as roupas esterilizadas. Então ela vai contaminar o centro cirúrgico. Eu tenho que isolar aquela pessoa lá para não deixar ela contaminar o ambiente. Entendeu? E é isso que eles fazem. Então, mas quando você tem um serviço onde os que trabalham são bem orientados, estudam, conhecem o que estão fazendo, se ele não estiver bem naquele dia, ele não trabalha. Entendeu? Muito bem. Em outras palavras, quando o espírito, médio e solicitante do passe interligam-se perispiritualmente, formam uma cadeia, então por essa cadeia, por essa ligação fluídica dos três, você consegue receber o benefício. Tá?
torna-se possível. O espírito especializado nesse trabalho, ele combina os seus fluidos com o do médium, dá-lhes a qualidade adequada e vai direcionar de acordo com a real necessidade de quem está recebendo o passe. Então, ele conhece a sua real necessidade. Tá? Então, você pode não receber a cura integral, porque faz parte do seu karma, do seu programa, mas você pode melhorar aquela situação, pelo menos. Então, e esses fluidos, então, dessa maneira, envolverem, penetrarem e beneficiarem aquele indivíduo que recebe o passe. Pode haver um pensamento equivocado sobre como ocorre um passe espírita, principalmente no que diz respeito à concepção mística ou miraculosa de bênçãos caídas. Então tem gente que pensa que é milagre. Milagre não acontece. Milagre ocorre nos lugares quando a pessoa que está indo lá, ela se modifica. Então, se ela se modificou, entendeu, está mudando de personalidade, não está atrapalhando as outras pessoas, não é aquela pessoa que está toda hora com grosseria, com coisa, e ela vai em busca desse negócio, pode ser num santuário, pode ser num templo budista, pode ser aonde for, ela pode conseguir a cura como aquelas pessoas que procuravam Jesus. E Jesus dizia, tua fé te curou. Porque a fé é a confiança que você tem e que você vai melhorar. Lembra que eu falei, né, para quem veio na semana passada, do placebo, do efeito placebo? A pessoa toma um comprimido de farinha, achando que está tomando um remédio de última geração para curar aquele problema e se cura. Mesmo recebendo farinha de dentro daquela cápsula. Né? Então, se você vai para um lugar já achando que isso aqui não vai dar certo, isso aqui não... A chance de não dar certo é muito alta. Né? Porque já começou errado. Então, se você não confia, isso vale até na prática. Aí, se você procura um médico e não tem simpatia, não gosta do atendimento, não acha que ele é competente, a chance daquilo lá dar certo é quase zero. Né? Entenderam como é que funciona? Isso é muito importante. Né? Então, não existe presente divino, ajuda por acréscimo, não tem isso daí. Por quê? Porque você vai receber de acordo com aquilo que você merece. Se você não merece nada, você tem um filho, seu filho não estuda, é vagabundo, não vai para a escola, não foge da escola, tira nota baixa, não está nem aí para o estudo, aí quando chega no fim do ano você dá um presente para ele ainda. Então é assim que funciona. Então, se você percebe, ele está se esforçando, ele pode não tirar 10, mas você percebe que ele está se esforçando, ele faz a parte dele, ele participa e tal, aí você recompensa. Não é assim que a gente faz? Ou pelo menos deveria fazer quando educa os filhos. Né? Então, é a mesma coisa. Se você não faz nada, continua falando mal, ou invejoso, ou orgulhoso, ou vaidoso, ou preconceituoso, e aí você tem problema, e aí você quer a cura, mas como? E você continua do mesmo jeito? Difícil, né? Tá? Então, por isso é preciso um entendimento integral de que os espíritos só se relacionam conosco, seja para o que for,
se conseguimos estabelecer uma ligação mental com eles, ou seja, se houver aceitação recíproca, porque as pessoas começam a participar, começam a entender, nossa, que legal, querem trazer pessoas conhecidas da família, amigos, falam, vamos lá, mas aquela pessoa que você está trazendo, ela não acredita, ela acha que isso aqui é bobagem, que não é nada disso, que você está perdendo seu tempo aqui, ela não vai melhorar, porque ela já vem fechado, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos uma proteção, essa proteção de não deixar se influenciar. Eu posso me fechar aqui na carapaça, falar, não quero saber, entendeu? Senão a gente seria presa fácil de qualquer um. Então nós temos o direito, por isso que quando você vem aqui, você tem que ter confiança naquilo, você tem que se integrar, né? Se entregar para aquele procedimento, senão você não recebe, você está fechada. É a mesma coisa, eu não posso dar o remédio na sua boca se você estiver com a boca fechada, você fecha, que nem criança quando vai dar remédio, não tem como. Né? Então você tem que abrir a boca para receber, você tem que se abrir para receber. Senão você não recebe. Então, se a pessoa já vem aqui achando que é bobagem, que não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. E você vai ficar, e tal. Você vai perguntar, e aí, melhorou? Ela vai falar, não, tá a mesma coisa. Entendeu? Entenderam isso? É necessária certeza, principalmente aos dirigentes de centros espíritas, de que se o médium e o espírito não forem capacitados, a qualidade e o resultado do passe podem ser prejudiciais e negativos. Então, não é brincadeira. As pessoas às vezes pensam, começam a frequentar, falar, eu não posso ir lá trabalhar no passe. Não é assim, qualquer um pode ir lá trabalhar. Para você ir trabalhar no passe, você tem que pelo menos entender o processo que está acontecendo. E muitas vezes são os espíritos, através dos médiuns que já tomam conta do serviço, que indicam, aquela pessoa é uma boa doadora de fluidos. Porque nem todo mundo é bom doador de fluidos, é que nem doação de sangue. Aqui alguém já doou sangue alguma vez? Você já? Você já doou? Sim ou não? Não. Doou? Não. Então. Tem gente que não doa, tem gente que doa. Tem uns que doam mais, tem outros que não doam nada. É assim. Então, o indivíduo que tem a característica para entrar e para fazer passe, ele tem que querer ajudar realmente. Não é só para fazer bonito para os outros, falar, eu sou médium passista, eu trabalho lá no centro. Não é isso. Você tem que ter vontade de ajudar os outros. É essa força de vontade que é o veículo que transmite os fluidos e que doa os fluidos. Então, dentro do centro espírita, a primeira condição para garantir a presença de espíritos qualificados para o trabalho de passes é a harmonização coletiva do ambiente. Nós temos que ter um grupo que frequenta o centro, que não fica um falando mal do outro, um invejando o outro. É isso que dá qualidade. Se eles percebem que é um grupo de boa vontade, que está querendo melhorar, que está querendo acertar, vocês não imaginam a capacidade dos espíritos que assessoram o grupo. Afinal de contas, foi Cristo que falou. Se mais de uma pessoa estiver reunida em meu nome, lá eu estarei. Então, os trabalhadores de Cristo vêm assessorar o serviço, o trabalho, desde que tenha isso que foi dito lá, a harmonização coletiva, o que só é possível através da união de todos por pensamentos bons e a elevação dos sentimentos, como diz Kardec. A segunda condição é a permanente situação interior adequada dos médiuns. É como eu falei para vocês, eu não posso, por exemplo, encher a cara de bebida alcoólica e vir aqui trabalhar.
Como eu não posso também na prática diária, né? Não posso beber e depois ir lá consultar. Se eu não estiver bem, estiver nervoso, não vai produzir. Todo mundo sabe disso aqui. O trabalho não vai fluir. Qualquer trabalho. Especialmente um trabalho dessa natureza, que precisa que eu tenha equilíbrio, né? Que eu esteja tranquilo, compenetrado, concentrado naquilo que eu estou fazendo. Então, a segunda condição é a permanente situação interior adequada dos médiuns, pelo cultivo só de bons pensamentos, o que possibilita a ligação com espíritos categorizados. Portanto, quando não existe a necessária empatia entre os 3 agentes do passe, o resultado pode não ser o esperado. Outro fato importante é que nenhuma técnica ou gesto especial se fazem necessários, já que são os espíritos que combinam, qualificam e direcionam os fluidos. Ao médium, basta a imposição de mãos. Então não precisa ficar fazendo nenhum tipo de movimento. E tem lugar, tem centro que faz isso. Então o médium fica lá, e as pessoas que não sabem, que não conhecem o processo, não sabem que quem trabalha não é o médium, e sim o espírito que trabalha nessa área, eles quando vão num centro que o médium só fica assim, falam, esse centro é fraco. Porque dá a impressão que o outro está lustrando, encerando a sua aura, né? Tirando as coisas ruins. Quando na realidade o médium passista não faz isso. O pessoal confunde com médiums de cura. Médiuns de cura que na verdade estão incorporados. São médiuns que estão incorporados. Então eles estão emprestando o instrumento dele para o outro trabalhar. O outro é que sabe o que está fazendo. Então o médium passista, ele não precisa fazer nada. Ele só a imposição de mãos. Como Cristo também fazia. Cristo não ficava fazendo nada disso aí. Né? Por que após receber um passe, alguns falam graças a Deus e uns falam que assim seja? Na realidade seria um agradecimento. Você tem que agradecer. Não é isso? Você está recebendo um tratamento. Alguém está tratando de você. Então, o mínimo que a gente pode fazer é agradecer. Você tem que agradecer o trabalho que foi prestado para você. Só isso. Entendeu? Porque a gente tem que entender que ali está ocorrendo um trabalho. Você não vê. Ele é invisível para nós. Mas se você pusesse um médium lá dentro, ele ia ver as entidades trabalhando no plano espiritual.